aí, gente, pois é, vamos falar de dívida? Sim, times endividados do futebol brasileiro. Pois é, segundo uma pesquisa feita pela Fox Sports, a gente tem os 10 maiores clubes endividados do futebol brasileiro. A gente vai falar sobre isso agora, porque o Grêmio não está nessa lista. Ué, o Grêmio não está na lista dos 10 maiores do futebol brasileiro. Vamos falar sobre isso agora, fica até o final do conteúdo que você vai gostar. Essa é a sua hora de Grêmio, com notícias de Grêmio aqui do YouTube. Solta a intro! Pois é, o conteúdo desse vídeo é um conteúdo um pouco diferente, porque a gente vai falar um pouquinho sobre uma pesquisa que a Fox Sports fez dos 10 maiores clubes endividados do futebol brasileiro. E nós temos um clube do Rio Grande do Sul e não é o Grêmio. Pois é, o Grêmio não está nessa lista dos 10 clubes. Vamos falar sobre isso agora. O primeiro clube da lista é o Atlético Mineiro, que está contratando Hulk, contratando Vargas, contratando Nátio Fernandes, contratando todo mundo. Pois é, a dívida do Galo está na casa do bilhão. É o único time dos 10 na casa do bilhão. Pois é, 1,2 bilhões é a dívida do Galo. O Galo doido contratando aí Deus e o mundo. É a maior dívida do futebol brasileiro, é o maior déficit do futebol brasileiro. Em segundo, o Cruzeiro, outro time mineiro afundado em dívidas na segunda divisão pelo segundo ano consecutivo, está com déficit na casa do milhão. 962 milhões de reais é a dívida do Cruzeiro. Em terceiro lugar, pois é, o segundo maior clube do Brasil, segundo as estatísticas feitas por jornalistas, sites, o Corinthians, a segunda maior torcida do futebol brasileiro, o segundo maior clube do Brasil, tem uma dívida de 949 milhões de reais. O quarto colocado, mais um clube do Rio de Janeiro, Botafogo, 946 milhões de reais é a dívida do Botafogo. E agora, em quinto lugar, o Clube Gaúcho, mas que não é o Grêmio, e é o co-irmão do Grêmio, o Internacional, tem uma dívida de 882 milhões de reais. É, o Clube do Povo tá devendo para Deus e o mundo. Pois é. O Vasco da Gama, mais um clube do Rio de Janeiro, está na sexta posição e deve 830 milhões de reais. É dinheiro que não acaba mais. O Flamengo, o todo-poderoso Flamengo, Didê Arrascaeta, Diego, Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro e companhia, pois é, deve 680 milhões de reais, é o déficit do Flamengo. O Fluminense, outro time do Rio, 649 milhões de reais, é a dívida do Fluminense. O São Paulo, 575 milhões de reais, é a dívida do São Paulo. E por último, em décimo lugar, mais um gigante, o campeão da Libertadores, o Palmeiras, tem uma dívida de 565 milhões de reais. É a dívida do Palmeiras. Vocês viram que entre os 10 clubes endividados do futebol brasileiro temos Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, os clubes que mais investiram nesse último ano agora para essa temporada? Pois é, e a dívida deles está estrondorosa. O Atlético Mineiro está na casa do bilhão, 1,2 bilhão
é a dívida do Atlético Mineiro. Pois é, e o Grêmio não está nessa lista. Por quê? Porque o Grêmio tem um superávit do último ano de mais de 60 milhões de reais. Esse foi o superávit do Grêmio e o Grêmio não está nessa lista dos 10 endividados do futebol brasileiro. Já o Internacional está na 5ª posição, com uma dívida de mais de 882 milhões de reais. E aí, gente, o que vocês acharam dessa lista dos 10 clubes mais endividados do futebol brasileiro? E o Grêmio não está nessa lista. Daí eu faço uma pergunta para vocês. Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo e Palmeiras contrataram Deus e o mundo nos últimos anos. Ganharam títulos, sim, ganharam. Foram para Mundial de Clube, sim, foram. O São Paulo está nesse bolo e não ganha título há mais de 8 anos. O Grêmio, nos últimos 5 anos, tem 7 títulos. E aí, será que vale a pena gastar todo esse dinheiro que esses clubes gastaram e agora terem essa dívida estrondorosa? Quero perguntar para vocês. Eu também quero que o Grêmio contrate, mas o plano que o Romildo Bolzan segue há 5 temporadas está errado ou está certo? Por isso que eu fiz esse vídeo, quero perguntar para vocês. Vocês preferiam que o Grêmio estivesse nessa lista com uma dívida milionária e tendo conquistado, quem sabe, mais uma Copa do Brasil, mais um Campeonato Brasileiro, mais uma Libertadores? Por exemplo, Internacional é o 5º maior com a dívida e faz mais de 10 anos que não ganha nada. E aí, o que vocês acham sobre isso? Fica a pergunta. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe o vídeo, que é muito importante. Batemos a meta dos 7.000 inscritos, agora vamos rumo aos 8K. Essa foi a sua Hora de Grêmio nessa segunda-feira. A gente volta amanhã, um abraço a todos, uma boa noite, valeu, fui!